Olha só, a Bíblia diz alguma coisa sobre poder abortar de uma gravidez decorrente de um estupro ou incesto. Eu fico finalmente feliz que finalmente essa lição falará claramente sobre esse assunto tão pertinente no período em que vivemos. Alguém pode dizer que o assunto já teve antes em outras revistas da CPAD, mas eu garanto que não. Sempre que olhamos para esse assunto, é do lado de fora. Nós, evangélicos, sempre falamos superficialmente, mas chegou a hora de nos posicionarmos. João Calvino disse: parece mais vergonhoso que um homem seja morto em sua própria casa do que em seu campo, já que para cada homem sua casa é seu santuário. Quanto mais abominável é considerar matar um feto no útero que ainda não foi trazido à luz. O nascituro, embora fechado no ventre de sua mãe, já é um ser humano. E é um crime quase monstruoso roubar-lhe a vida que ainda não começou a desfrutar. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou Diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola dominical, assim como você, raiz, e sou professora de escola dominical há mais de 26 anos. Estamos estudando aqui o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A lição de hoje é a lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. O que quer dizer isso? É a desmistificação, a profanação. O texto áureo vai nos dizer assim: eis que em seu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôs-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. A verdade prática vai dizer assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura morta, infantil, infrauterina do presente século. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, versículo do 26 ao 33 e capítulo 39 ao 45. Os objetivos da lição, toda a lição tem um objetivo a seguir: refletir sobre a divina concepção e o nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. 2. Identificar os traços da cultura de morte presente em nossos dias e as suas consequências. E 3. Compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a concepção de Cristo. Subtópico 1, o anúncio do nascimento. Bom, todo mundo já conhece essa história. Quando o poderoso anjo Gabriel apareceu a Maria com um anúncio profético de que ela daria luz a um bebê chamado Jesus, pensamentos tenebrosos certamente inundaram a sua cabeça, a sua alma dessa jovem. O que poderia ser mais inconveniente para uma jovem judia de 14 ou 15 anos do que engravidar fora do casamento na sociedade judaica de sua época? Ela poderia ter sido apedrejada em praça pública até a morte por essa gravidez, um destino que ainda se confunde em certas sociedades em nossos séculos. Na melhor das hipóteses, ela seria uma pária divorciada e antes mesmo de ser despojada por José. Se alguém pode se relacionar com os medos das mulheres que enfrentam gravidez inesperadas, essa é Maria. Subtópico 2, a miraculosa concepção.
Todos nós conhecemos a história do anjo Gabriel chegando a Maria, dizendo que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Messias. Há duas maneiras pelas quais Deus pode operar: diretamente por meio de milagres e indiretamente por meio da providência. A providência diz respeito ao que Deus ordenou em sua criação e em sua palavra, certo? Os milagres ocorrem quando Deus vai além dos processos naturais da criação e intervém, irmãos, diretamente na vida dos homens. Nas escrituras, o parto se encaixa na categoria da providência e não do milagre. Mas o parto tem sido comum para toda a humanidade, desde que Eva deu à luz a Caim. A razão pela qual é comum é por causa da providência de Deus. Agora, a concepção de Jesus foi algo milagroso, assim também como João Batista, filho de Isabel, sua prima de Maria, que era estéril. Lembre-se da diferença de infertilidade e esterilidade. A infertilidade, ela é reversível, ela é tratável. A esterilidade é permanente, quando não há mais chance alguma de gravidez, que era o caso de Isabel, que estava em idade avançada. Algumas pessoas podem perguntar: mas se Maria tivesse negado gerar um filho? Ou, e se Maria tivesse abortado Jesus? Seria possível que no evento mais importante da história humana, Deus desrespeitaria a liberdade humana e simplesmente faria de Maria a mãe do Filho do Salvador do mundo sem o seu consentimento? Lemos em Lucas 1 que o anjo anunciou a vontade de Deus a Maria. O anjo, ele espera até que Maria diga: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Só então é que o anjo vai embora. Isso indica que Maria consentiu com a vontade de Deus. Maria enfrentaria uma gravidez não planejada. A resposta dela é: faça-se comigo de acordo com a tua palavra. Ela escolhe livremente aceitar a criança e, ao fazê-la, reconhece a primazia da palavra. Em outras palavras, a verdade da palavra de Deus existe antes de sua própria escolha. Ela se submete a uma palavra, uma verdade, ela não criou. No centro da mentalidade pró-escolha está a ideia que criamos nossa própria verdade. Essa mentalidade sustenta que o feto e o próprio direito, o valor do feto e o próprio direito de existir dessa criança depende da escolha da mãe. Na mentalidade pró-vida, por outro lado, a escolha da mãe deve respeitar a verdade do valor inerente ao filho, que de forma alguma flui ou depende de nós. Faça-se em mim segundo a tua palavra, foi o que ela disse. Ao nos submetermos a essa verdade, Deus não nos rouba a nossa liberdade. As mulheres na época de Maria não estudavam a Torá, mas confiavam nos homens para lhe explicar a lei. Maria escolheu obedecer à lei de Deus, entendendo muito bem que o aborto é uma violação do 6º mandamento: não matarás. Subtópico 3, a bênção do nascimento. Deus projetou sua criação para ser autossustentável. Isso não significa, no entanto, que ele não tenha intervindo diretamente em alguns momentos. Ele certamente tem intervido, mas as leis naturais, processos, ordens e desígnios, ele colocou em prática no início, permitiram que a terra continuasse a funcionar até hoje. Uma das coisas que Deus ordenou na criação é que os seres vivos se reproduzissem segundo a sua espécie. As plantas produzissem sementes segundo a sua espécie, e as árvores dariam frutos e semente nelas segundo a sua espécie. Criaturas marinhas, pássaros e animais terrestres se reproduziriam segundo a sua espécie.
a Adão e Eva, ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Depois que Eva concebeu e deu à luz a seu primeiro filho, Caim, ela disse: eu ganhei um filho com a ajuda do Senhor. Deus ainda hoje fornece essa ajuda através de sua providência. O que Deus providenciou para tornar o parto possível? Hã? Uma pessoa não pode conceber e gerar um filho por conta própria. Bom, os casais dos mesmo sexo, que muitos hoje argumentam que não são diferentes dos casais heterossexuais, não podem gerar filhos a partir de sua união. Deus fez os dois sexos distintos e complementares. Pelos desígnios de Deus, um homem e uma mulher são ambos necessários para se reproduzir. Pela provisão de Deus, ele criou homem e mulher para que pudessem ser fecundo e multiplicar e encher a terra. A sinopse do tópico 1 da lição diz: a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre, uma dádiva concedida pelo Criador. Tópico 2, a cultura da morte. Subtópico 1, o projeto ideológico. Uma criança que pode nascer deformada ou deficiente deve ser abortada? Então o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem o faz mudo, ou surdo, ou vendo, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Billy Graham disse certa vez: eu sei que é comum hoje pensar no aborto como uma resposta simples para um problema inconveniente, mas na verdade é uma questão muito mais séria. Seu filho não é simplesmente uma massa de tecido, ele ou ela é um ser humano aos olhos de Deus. No final dos anos 1960 e início de 70, se viu uma revolução no diagnóstico fetal. Mais ou menos no mesmo período, medidas legais em muitos países permitiram a interrupção da gravidez em caso de suspeita de anormalidades fetais. Se houver um defeito congênito, o aborto seria aconselhável que é chamada de eugenia. É defendida por cientistas prominentes, é a ciência de melhorar uma população humana através da reprodução controlada para aumentar a ocorrência de características hereditárias indesejáveis. Eugenia deriva do grego para bem-nascido. O termo foi cunhado em 1883 por Francis Galton, um célebre antropólogo da era vitoriana e primo de Charles Darwin. A ideia era que a raça humana poderia ser melhorada, incentivando pessoas com características como inteligência, trabalho, limpeza, considerada genética, a se reproduzirem. Como resumiu Galton, o que a natureza faz cegamente, lenta e impiedosamente, o homem pode fazer de forma providencial, rápida e bondosa. A eugenia foi levada ao seu extremo horripilante durante o Holocausto, através das esterilizações forçadas e experimentos de reprodução. O controle de natalidade é usado para facilitar o processo de eliminar os inaptos e de prevenir o nascimento de defeituosos. Exemplos: a criança com síndrome de Down. Quase 100% das mulheres na Islândia que receberam um teste positivo para síndrome de Down optaram por interromper a gravidez. A Islândia não é a única a ter alta taxa de terminação. Na Dinamarca, 98% das gestações com o diagnóstico de síndrome de Down são interrompidas. Na França,
é de 77% e nos Estados Unidos 67%. Na Islândia, a lei permite abortos após 16 semanas se o feto tiver uma deformidade. Como resultado, apenas 1 ou 2 bebês com síndrome de Down nasce a cada ano na Islândia, que tem uma população de 330 mil habitantes. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vou aqui abrir um parênteses aqui, irmãos. Como muitos de vocês sabem, a minha filha faleceu há poucos meses devido a uma doença rara. Se quando eu engravidei dela, eu tinha pouco tempo que eu tinha me convertido. Se há 26 anos, 27 anos atrás, eu tivesse um exame que me dissesse que eu teria uma filha com uma doença incurável, eu não abortaria. Porque eu teria perdido 27 anos de amor, carinho que ela me proporcionou. Mas eu sou cristã. E essa é a nossa posição. No sistema mundano em que Satanás tem atuado, é de matar crianças ainda no útero da mãe. E legitimando com leis feitas por homens sem Deus. Sua tática mudou. Ele atuou no passado com Faraó, matando milhares de meninos. E também no Novo Testamento. Vemos o mesmo acontecimento com Herodes, que mandou matar todas as crianças menores de 2 anos de Belém e das vizinhanças. A grande diferença entre o movimento eugenista e a indústria pró-aborto de hoje é que essa última agora vê o aborto sob demanda como a pedra angular do controle de natalidade. Os eugenistas se concentram em grande parte na prevenção da concepção em casos indesejáveis, mas eles também defendem a interrupção pós-concepção da vida de um nascituro como uma opção legalmente inviolável no repertório de métodos contraceptíveis. A diferença entre o lado pró-aborto e o lado pró-vida não é que eles favorecem os direitos das mulheres e nós amamos o bebê. A verdadeira diferença é que eles acham que você pode separar os dois e nós dizemos que você não pode. A mentalidade pró-aborto afirma que você pode amar a mãe enquanto mata a criança. A mentalidade pró-vida afirma que você não pode prejudicar um sem prejudicar o outro e você não pode amar um sem amar o outro. A posição pró-vida nunca foi ame o bebê e esqueça a mãe. Antes, sempre é só vamos amar os dois. Subtópico 2. O direito sobre o corpo. Toda mulher tem o direito de escolher o que acontece com o seu corpo? A resposta é sim. Quem aborta não o faz por liberdade de escolha, mas sim por sentir que não tem liberdade de escolha. Montanhas de pressões e confusão caem sobre elas. No entanto, na luta contra a tentação e pecado, há sempre graça suficiente para fazer o que é certo. Deus cumpre suas promessas. Ele não permitirá que você seja tentado além de suas forças. Juntamente com a prova, ele vos dará uma saída para que possais suportá-las. Essa convicção é uma ferramenta fundamental para ajudar aquelas que são tentadas e para encorajar aquelas que aconselham outras contra o aborto. Há apenas 2 tipos de atos na vida: os que são egoístas e os que são altruístas. A decisão de Maria de trazer seu filho a este mundo foi altruísta. O aborto é o ato final de egoísmo, particularmente em uma sociedade civilizada, onde há tantas outras opções abertas às mulheres, além de eliminar propositalmente a vida de um feto. A verdade é que muitas mulheres nunca superam
e se arrependem da decisão de tomar o que parecia na época, né, ser a saída mais fácil. Alguns são tão egocêntricos que nunca consideram a natureza hedionda de sua decisão de escolher o estilo de vida em vez da vida, para se livrar desse inconveniente repentino como um velho par de sapatos. Não podemos esquecer dos abortos, os abortos clandestinos que tem por aí com cabides, né? Com mulheres morrendo por causa de infecções provocadas por condições insalubres ou sendo esquartejadas por seus abortistas insensíveis, e fora os chazinhos antigos que se tomam. Mas sejamos claros, quando falamos sobre o direito de escolha da mulher, não precisamos olhar muito longe para ver onde as consequências dessa mentalidade pode levar e as políticas públicas que ela pode fomentar. Abraham Lincoln disse: nenhuma lei pode me dar o direito de fazer o que é errado. Subtópico 3, a prática do aborto. Quando vocês, professores, estiverem ministrando essa aula, precisamos atentar que o assunto vai falar a todos, mas as mulheres, as irmãs precisam ser ouvidas, ok? Por que estou dizendo isso? Não importa a idade delas, muitas coisas sobre o próprio corpo elas desconhecem. Acredito no que eu estou falando. Explique para elas e para eles que a mulher que teve um aborto provocado ou espontâneo, ela gerou uma vida e ela foi mãe. Ah, mas a criança não está aqui, mas ela foi mãe. E ela, entendeu? Há muitas razões pelas quais o aborto é errado. O aborto é errado porque é um ataque à pessoa que forma a pessoa, obra de Deus no ventre. Isto é Deus em ação, fazendo o que ele sozinho pode fazer. A criação de uma pessoa, a sua própria imagem. E atacar isso, esse pequeno ser, está atacando Deus. A lei de Moisés ordenou apenas penas rigorosas por causar um aborto. Se os homens que estão lutando batem uma mulher grávida e ela dá à luz prematuramente, em hebraico quer dizer para que seu filho saia, né? Mas não há lesão grave, o agressor deve ser multado ou o que o marido da mulher exigir e o tribunal permitir. Mas se houver ferimentos graves, deveis tirar a vida por toda a vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo capítulo 21, do versículo 22 ao 24. Além do papel da mulher de gerar filhos, Deus também deu às mulheres a capacidade de lidar com o parto. É certamente verdade que após o pecado de Eva, ela teria dor no parto. E o que a dor existe, para todas as mulheres que dão à luz. Mas a dor não significa que o parto não seja possível. É verdade que algumas mulheres são fisicamente incapazes de ter filho, mas isso não é por causa da dor, mas de alguma outra condição que a impede de ter um filho. Os avanços modernos na medicina produziram maneiras de facilitar o processo do parto. Todas nós sabemos disso. Algumas mulheres chegam a dizer que não poderiam dar à luz a um bebê sem uma anestesia, sem um medicamento, um procedimento moderno. Mas o fato é que por milhares de anos, irmãos, para pensar, as mulheres deram à luz sem as conveniências modernas às quais nos acostumamos. Isso ocorre porque as mulheres de gerações passadas são anatomicamente diferentes das mulheres de hoje? É claro que não, é porque Deus projetou as mulheres para serem capazes de conceber e dar à luz um filho e lidar com tudo o que envolve isso. Embora a sua concepção fosse única e sobrenatural, Maria experimentou uma gravidez natural, realista, com todas as suas alegrias e desafios. Sem dúvida, Maria se alegrou quando sentiu Jesus chutar em seu ventre pela primeira vez. Ela certamente experimentou o desconforto da gravidez, especialmente quando estava indo para Belém. Imagina,
E então Maria deu à luz sem medicação, em circunstâncias menos do que ideais. A sinopse do tópico 2 da lição diz assim: sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da de morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Tópico 3, sacralidade da vida. Subtópico 1, a vida é inviolável. O que poderia ser mais valioso do que a própria vida? Deus, nosso Senhor, Criador e Sustentador, criou sequencialmente o mundo com detalhes. Toda a sua criação é rotulada como boa e a humanidade recebeu o domínio sobre a sua criação. Desde o início dos tempos, Deus tem considerado a vida humana valiosa, poderosa e distinta do resto da criação. A vida humana é separada, é única, é a obra-prima de Deus. Os seres humanos são criados à imagem de Deus. Parte do dom que Deus nos deu como humanos é a procriação, a capacidade de participar da criação junto com o autor da vida. Esse dom sagrado deve ser sempre valorizado. No plano original de Deus, toda gravidez deve ser o resultado da expressão de amor entre um homem e uma mulher, comprometidos um com o outro no casamento. Uma gravidez deve ser desejada e cada bebê deve ser amado, valorizado e nutrido antes mesmo do seu nascimento. Infelizmente, desde a entrada do pecado, Satanás tem feito esforços intencionais para manchar a imagem de Deus, desfigurando todos os dons de Deus, incluindo o dom da procriação. Consequentemente, os indivíduos às vezes se deparam com dilemas e decisões difíceis em relação a uma gravidez. Para a maioria das mulheres que optam por um aborto, não ser capaz de gerenciar o custo de criar um filho, desempenha um papel significativo em sua decisão. Em cada caso individual, porém, há múltiplos fatores, incluindo questões sociais, econômicas, médicas, emocionais e familiares. Veja o que a liberdade sexual fez com a maioria das mulheres. Foram transformadas em escravas dos seus pecados. Como seguidores de Cristo, devemos usar nossas palavras, recursos e dons para defender a vida que está sendo desvalorizada. A vida pode ser desvalorizada em qualquer fase, começando no útero e terminando no túmulo. Se protegemos bens materiais, casa, carro, de valor com tanto cuidado, quanto mais devemos proteger a vida humana. Subtópico 2, o começo da vida. Vamos lá. Agora vamos tentar explicar algo aqui importante. Vamos falar do desenvolvimento de um embrião. Então vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês rapidinho. Aqui temos o óvulo, aqui existe a fertilização e ali a fusão já do óvulo com o espermatozoide, que aqui é gerado o zigoto. E aqui ele se divide em duas células. Então tem essa etapa aqui, até chegar e vir para dentro do útero. Você vê que começa por aqui e ele se fixa aqui, onde ele vai ser desenvolvido, o feto, certo? Então a ciência diz que isso aqui é só célula. Mas a partir do momento que houve essa fertilização, nós defendemos isso aqui é vida, isso é vida. Mas para a ciência e muitos aí dizem que não. Vamos lá, continuando. Então, como vocês viram no outro slide, temos aqui, que eles dizem que é somente célula, mas na verdade aqui já está gerando vida. Tá? O zigoto aqui já ocorre 24 horas a seguir da fertilização. A fase embrionária, portanto, inicia-se aproximadamente 16 dias após o início do processo de fertilização. E continua até o final de 8 semanas após a fecundação, quando os tecidos e os órgãos estão completos. Então veja
Com 3 semanas já existe o sistema nervoso central. Com 3 semanas já existe o sistema nervoso central da medula espinhal. Nessa fase a mulher nem sabe que ela está grávida. Agora só nós somos a favor de sua vida desde a sua fecundação. Aí vai ter aqueles que vão dizer, mas e o anticoncepcional não é um tipo de abortivo? O nome já diz, irmãos. Contracepção é uma barreira, você tem uma variedade de opções. O método contraceptíveis pode impedir que o espermatozoide chegue ao óvulo, se utilizando dessa corrente aqui. Então, muitos profissionais médicos concordam que a vida começa na concepção. Além disso, reconhece que, que a mãe e filho pré-nascidos são 2 pacientes. Cada um pode ser tratado e diagnosticado e até operado de forma diferente, uma vez que suas necessidades médicas podem variar. Então, como cristão, é importante que saibamos quando a vida começa e ajudemos outros a saber o que a Bíblia diz sobre a gênese da vida, tá? Nesse outro aqui, dá para ver melhor? Vem explicando, ó. Aqui já tem tanto a parte espinhal como coração, né? Aí já na quarta semana você vai ver no desenvolvimento do feto, tá? Então, antes até falava só célula, mas agora não importa se é célula, se está desenvolvida ou se não está em total formação. Eles querem tirar a vida. Isso é satânico. Isso é o sistema mundano deste mundo, com políticas públicas e enfatizando que se pode tirar uma vida no útero de uma mãe. De acordo com a Bíblia, a vida começa na concepção, como nos diz no Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Pois possuíste os meus rins, cobristes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. A Bíblia nos diz claramente que cada pessoa é feita à imagem de Deus. Isso significa que a partir do momento em que uma criança é concebida, ela é feita à imagem de Deus. Portanto, abortar um bebê é o mesmo que matar uma pessoa feita à imagem de Deus. A vida começa no momento em que a criança é concebida, não depois que o bebê nasce. A tecnologia de ultrassom melhorou e evoluiu notavelmente desde o início. Agora, a vida no útero é detectável de 8 a 12 dias após a concepção. Além disso, evidências de vida pré-nascida agora podem ser visualizadas por meio de ultrassons de 2D, 3D e 4D. Agora, se um casal decide fazer sexo desprotegido, que é sua escolha, deles sabendo muito bem que um bebê pode ser o resultado final, porque a vida que foi criada deve ser jogada de lado. Se alguém acredita que toda vida é preciosa, como conciliar o aborto e a destruição final de uma nova vida? Subtópico 3, a posição cristã. Uma criança concebida com resultado de estupro ou incesto deve ser abortada? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24, versículo 16. Estupro é um ato maligno. Uma vez que a gravidez de estupro pode parecer agravar e prolongar a angústia da vítima, alguns acreditam que o aborto permitirá que a vítima de estupro começará a ficar curado mais cedo. Estupro,
As vítimas podem responder de várias maneiras ao saber que estão grávidas. Raiva, medo, ansiedade, depressão, complacência e qualquer outra coisa que você possa imaginar. A família e os amigos muitas vezes sentem-se desamparados ou desconfortáveis e envergonhados com a situação. O aborto não é a resposta. O aborto pode ser conveniente para muitas mulheres, porque elas não estão prontas para ter filhos. Foi forçadas a ela, ou elas não podem ter um filho em suas circunstâncias financeiras ou carreira. Um bebê no útero está vivendo, respirando, tem uma mente, órgãos e um coração batendo. Todos nós, a certa altura, éramos crianças indefesas no útero de nossas mães. No momento da concepção, cada um de nós tornou-se vivo. Não nos tornamos vivos quando nascemos, mas estávamos vivos desde o momento em que fomos concebidos. O problema hoje, irmãos, é que os defensores do pró-aborto perpetuam o mito de que as vítimas de estupro grávidas geralmente desejam o aborto. Eles afirmam e batem nessa tecla, e isso dificulta que as mulheres escolham alternativas que dão vida para o seu filho. Não podemos nos fechar em nossas bolhas e achar que adolescentes e jovens em nossas igrejas não cometeram tal ato. Vamos parar com isso. Muitas por vergonha, julgamento e tantas outras questões que nós sabemos que ocorrem em nosso meio, né? E nós sabemos que ocorrem, cometem esse fato. Não podemos fechar os olhos para isso. O espírito da Babilônia está atuante nas escolas, nas faculdades, com uma agenda política, com uma falsa liberdade que leva à imoralidade e à compulsão sexual. Aborto, portanto, não é uma escolha inevitável. O amor, o apoio da família, amigos e conselheiros podem fazer uma enorme diferença. A sinopse 3 da lição diz: as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Para concluir, em nenhum lugar das páginas das Escrituras vemos que um bebê deve ser morto ou abortado apenas porque ocorreu um estupro ou incesto. O bebê que nasce de adultério ou estupro é completamente inocente, não há na Escritura nem procedência para que tal bebê seja morto ou o feto abortado. Deus é o autor da vida. Os bebês são mais preciosos para Deus, pois ainda não atingiram a idade da responsabilidade. Qualquer que seja a idade da prestação de contas, e a Bíblia não dá uma idade específica, porque cada pessoa é diferente, certamente não é culpa dos bebês. Deus é contra todo e qualquer aborto, mesmo em casos de estupro, incesto ou adultério. A melhor opção? Dê a adoção. Há muitos casais que não podem ter filhos, seus próprios filhos, que estão em listas de espera como potenciais pais adotivos, e essa lista é extremamente longa. Deus abençoe você, a sua casa, sua família, seus projetos, proteja seus filhos, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.